Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1a. No princípio existia o Verbo. Palavra da salvação. Comentário. João 1a. Santo Agostinho. A palavra grega logos significa tanto razão quanto verbo, ou palavra. Nesta passagem, contudo, é preferível interpretá-la como verbo, porque esta forma indica não apenas a relação com o Pai, senão também com tudo aquilo que foi feito por meio da força operativa dele. Verbo. A razão, porém, embora nada tenha produzido, chama-se desta maneira corretamente. O repetido ressoar e decair das palavras no uso cotidiano da linguagem acaba por alvitá-las. Mas palavra há, outra que é proferida pela boca, que permanece no interior do homem. A verdadeira palavra, a qual convém especialmente este nome, ela própria não soa. Agora, quem quer que logre inteligir uma palavra não somente antes de que soe, mas antes mesmo de que suas imagens se façam presentes ao pensamento, esse é capaz de perceber obscuramente, como que através de um espelho, algo de semelhante ao verbo, de quem está dito. No princípio existia o verbo. É de força que, quando falamos do que sabemos, a palavra nasça do mesmo conhecimento retido na memória e tome deste a natureza. Quando o pensamento é informado pelo que sabemos, aí temos o verbo, que se acha no coração e não é grego nem latino, com efeito, não pertence a língua alguma. No caso, porém, de o produzirmos exteriormente, nos vemos obrigados a empregar um signo para indicá-lo, donde o verbo que ressoa no exterior seja signo daquele que permanece latente no interior. A este último, de fato, convém mais precisamente a denominação verbo. O que é proferido por uma boca de carne não é senão a voz do verbo, a qual não se chama palavra, senão a força daquele verbo interior que ela transpõe ao exterior. Assim, como o nosso conhecimento difere do conhecimento divino, também a palavra que nasce do nosso conhecimento difere do verbo de Deus, engendrado da essência do Pai, ou do conhecimento do Pai, da sabedoria do Pai, ou mais precisamente, do Pai, que é conhecimento e sabedoria. O Verbo de Deus, Filho único do Pai, é, pois, semelhante e igual a Ele em todas as coisas, porque é tudo o que o Pai é, sem, porém, ser o Pai, porque um é o Filho e outro o Pai. O Filho conhece tudo o que o Pai conhece, pois que recebe deste a um só tempo o conhecimento e o ser. Portanto, conhecer e ser fazem-se nele um. Deste modo, o Filho não é para o Pai princípio de conhecimento, porquanto não o é de ser. O Pai engendra ao Filho seu igual em todas as coisas, ao anunciar-se a si mesmo. De fato, não lograria enunciar-se em toda a sua integridade e perfeição se o Verbo lhe fosse inferior ou superior sob qualquer aspecto. Consideremos a distância que aparta o Verbo divino do nosso Verbo interior, no qual, entretanto, acha-se alguma analogia com aquele. O Verbo que se faz na nossa inteligência não recebe de pronto forma definitiva, mas aparece, primeiro, como ideia vaga, a agitar-se no interior da alma e a produzir os pensamentos vários
que então se agitam por sucessão no espírito. Ora, em nós, o Verbo não é senão quando, destes pensamentos que se agitam e sucedem na alma, nasce o conhecimento, o qual, por seu turno, traz o Verbo à existência. Este assemelha-se em tudo ao conhecimento, pois o pensamento de força tem a mesma natureza que o conhecimento de onde emergiu. Digno de nota é esta diferença máxima no Verbo de Deus, que possui a forma de Deus, sem que tenha sido antes trabalhado para recebê-la, e de que não há jamais de se desfazer, posto que é a imagem simples e consubstancial ao Pai. Este é o motivo por que o evangelista chama-o Verbo e não pensamento de Deus, para que não cogitemos haver mudança em Deus, como se começasse por tomar uma forma que antes não possuía e terminasse por perdê-la. É o Verbo de Deus, certa forma não formada, forma de todas as formas, imutável, sem perda aos defeitos, inespacial e intemporal. Com efeito, todas as coisas que há, transcende-as, nelas, porém, existindo a um só tempo, qual fundamento em que se apoiam e remontado cume que as em cima. Ou, no princípio, significa simplesmente antes de todas as coisas. Alguns há, porém, que objetam dizendo: se ele é filho, deve de força ter nascido. Concedemos. Acrescem ainda, à guisa de conclusão, que o pai já era antes do nascimento do filho, raciocínio que rejeitamos, entretanto. E prosseguem. Como pode o pai engendrar um filho coeterno, uma vez que os filhos nascem dos pais, para suceder-lhe aquele depois da morte? Como eles buscam comparação entre as coisas criadas, importa que também nós estabeleçamos analogias como apoio às verdades que defendemos. Como, porém, haveríamos de encontrar na criação um ser coeterno quando nenhuma criatura é eterna? Achássemos aqui embaixo dois entes absolutamente contemporâneos, um a engendrar, outro a ser engendrado. Poderíamos formar uma ideia dessa substância eternidade. Nas Escrituras, a sabedoria é representada como o brilho da luz eterna e como a imagem do Pai. Busquemos aí, nesses dois termos, a comparação que nos possa dar uma ideia do que sejam dois entes coeternos. Todos sabem que o brilho da luz vem do fogo. Digamos, pois, seja o fogo o pai dessa luminosidade, quando acendendo uma lâmpada, o fogo e a luz passam a existir em simultaneidade. Mostra-me um fogo sem luz, e concedo que o pai não engendrou o filho. A imagem existe por causa do espelho. Ela aparece quando alguém se olha no espelho, mas essa pessoa já existia antes de fazê-lo. Tomemos agora o exemplo de uma palavra ou arbusto, que nasceu às margens de um rio. Acaso a imagem que projeta nas águas que não nasceu ao mesmo passo que ela? Se, pois, esse arbusto houvesse existido desde sempre, também sua imagem. Ora, o que deriva de um ente é verdadeiramente nascido dele. O ente que engendra pode, portanto, ter coexistido desde toda a eternidade com o engendrado. Alguns dirão: entendo que o Pai e o Filho sejam coeternos, mas cuido que a luz do fogo seja menos brilhante do que o mesmo fogo, ou que a imagem do arbusto, refletida nas águas, seja menos real e perfeita que o próprio arbusto. Não. A igualdade é perfeita e absoluta. Não acredito. Redarguir-me-ão? Por que não fizeste a comparação correta? Talvez possamos encontrar entre as criaturas
alguma relação que seja semelhante e não inferior à coeternidade que vai entre o Pai e o Filho, mas nesse caso não há de ser apenas um gênero de semelhança. Reunamos, pois, dois exemplos distintos. Ao que eles próprios nos fornecem, acrescentamos outro. De fato, eles falavam de entre os quais havia certa diferença temporal. Por exemplo, entre o homem que gera e o homem gerado. Todavia, digo eu, esses dois homens compartilham de uma mesma natureza. Encontramos, pois, nesse nascimento igualdade de natureza, mas não temporal. Por outro lado, nos exemplos da luz e do fogo e do arbusto com seu reflexo na água, não há aí igualdade de natureza, mas há simultaneidade. Encontra-se, portanto, reunidas em Deus, propriedades que estão disseminadas nas diversas criaturas e objetos. De tal modo, estão unidas, não como o estão entre as criaturas, mas com a perfeição que convém ao Criador. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1b. E o Verbo estava junto de Deus. Palavra da salvação. Comentário João 1b. São Basílio. E torna a dizê-lo por conta dos blasfemos, que cuidavam que o Verbo não existia desde sempre. Onde estava? Não poderia estar em algum lugar, porquanto o que não pode ser circunscrito não está sujeito à condição espacial. Mas onde estava? Junto de Deus. Ora, o Pai e o Filho não podem ser contidos no espaço. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1c. E o Verbo era Deus. Palavra da salvação. Comentário. João 1c. Santo Hilário. Alguns hão de argumentar deste teor. O Verbo não é senão o som da voz, o enunciado das coisas, expressão de pensamentos. Ora, o Verbo estava no princípio com Deus, porque a palavra, expressão do pensamento, é eterna, quando também o é aquele que a pensa. Como podia o Verbo estar no princípio, se não está sujeito ao antes e depois? Nem mesmo sei se pode existir no tempo. Quando falam os homens, as palavras que proferem não existem antes de que abram suas bocas, e quando param de fazê-lo, elas deixam de existir. Quando chegam ao fim do discurso, o começo já deixou de ser. Mas se tu tivesses aceito, ignorante que és, essas primeiras palavras, no princípio existiu o Verbo, por que inquirir o significado das que seguem? E o Verbo era Deus? Acaso supões que em Deus era o Verbo, expressão de um pensamento oculto, ou que João ignorasse a diferença entre estar em e estar junto? O que existia no princípio te é apresentado como estando não em outro, mas com outro. Presta atenção, pois, ao nome e à natureza que ele atribui ao Verbo. E o Verbo era Deus. Não se trata aqui de expressão de pensamento ou som da voz. Esse Verbo é um ser subsistente e não mero som. É uma natureza e não simples expressão, não algo inane, mas Deus. E serve-se o evangelista de um termo simples para não dar aso a confusões. Foi dito a Moisés: repara que te constituí Deus do Faraó. Êxodo 7:11. Nesse caso, entendemos de imediato a razão do termo empregado, Deus, graças à palavra que lhe vai a par, a saber, Faraó. Isto é, Moisés foi estabelecido como Deus do Faraó, para que fosse temido e honrado, para punir e curar. Vai, contudo, grande diferença entre as duas coisas, isto é, ser estabelecido como Deus e ser verdadeiramente Deus. Lembra-me agora outra passagem das Escrituras. Eu disse, sois deuses, Salmo 82:1.
mas aí o termo é empregado por benevolência. De fato, a expressão eu disse exprime antes certa maneira de falar, que é a realidade mesma referida pelo nome. Quando, porém, ouço a expressão e o verbo era Deus, dou fé de que não é um simples modo de dizer, senão verdadeiro referir-se à sua divindade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Estava no princípio junto de Deus. Palavra da salvação. Comentário: João 1, 2. São João Crisóstomo. Ou então, como aquelas palavras poderiam dar a entender que a vida do Pai precedesse, nem que por um instante, a do Filho, São João pressuroso diz: estava no princípio junto de Deus. Isto é, nunca estiveram separados. Deus sempre esteve junto de Deus. Ainda como o dito, e o Verbo era Deus, podia sugerir para alguns que a divindade do Filho fosse menor que a do Pai. De pronto, enuncia um atributo próprio do divino, a saber, a eternidade. Estava no princípio junto de Deus. Quais sejam suas obras, dá-las a conhecer por seguida. Todas as coisas foram feitas por ele. João 1:3. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3a. Todas as coisas foram feitas por ele. Palavra da salvação. Comentário: João 1, 3a. São João Crisóstomo. Moisés enceta a narrativa do Antigo Testamento com o relato detalhado da criação das coisas sensíveis. Diz ele: no princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Segue-se o relato da criação da própria luz, do firmamento, das estrelas e das diferentes espécies de animais. O evangelista, ao contrário, resume e sintetiza toda aquela narrativa numa só palavra, conhecida que era de seus ouvintes. Com o fito de tratar de temas mais exaltados, consagrou todo o seu evangelho não às obras da criação, senão ao mesmo Criador. Se, ademais, a expressão por ele te desconcerta e desejas encontrar nas próprias Escrituras testemunho de que o mesmo Verbo fez todas as coisas, escuta o que diz Davi: nos princípios fundaste a terra e o céu é obra das tuas mãos. Salmo 102, 26. É do Filho unigênito que está o profeta a falar nessa passagem, como aliás entende São Paulo quando a cita na sua Epístola aos Hebreus, Hebreus 1:10. Ainda assim, se entendes que o Pai as proferiu e o apóstolo as atribuiu ao Filho, nossa linha de pensamento em nada é abalada, pois que São Paulo não tê-lo-ia feito se não estivesse profundamente convencido de que o Pai e o Filho têm o mesmo poder e divindade. Se cuidas que a preposição por é indício de inferioridade, porque a emprega o mesmo São Paulo quando fala do Pai? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à sociedade de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. E ainda, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, 2 Coríntios 1:1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3b. E sem ele nada foi feito. Palavra da salvação. Comentário: João 1, 3b. Santo Agostinho. Ou então a expressão, e sem ele nada foi feito, afasta-nos a ideia de que o Verbo é uma criatura entre outras. Como afirmá-lo quando o evangelista diz que o mesmo Deus nada fez sem ele? De fato, o pecado não foi feito pelo Verbo. É evidente que o pecado é o nada, e nada se tornam os homens que pecam. Os ídolos, bem que conservem, é verdade, algo da forma humana. Esses tampouco foram feitos pelo Verbo, como escreveu o apóstolo.
Sabemos que o ídolo não é nada. 1 Coríntios 8,4. Portanto, estas coisas o Verbo não a fez. Todavia, ele criou o universo inteiro, todas as criaturas, dos próprios anjos até os vermes. Ignoram-se os que cuidem nesta passagem que o nada deva ser entendido como algo, porque o termo aparece no final da frase. De fato, não compreendem que não há diferença entre dizer sem ele nada foi feito e sem ele não foi feito nada. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4a. Nele estava a vida. Palavra da salvação. Comentário João 1, 4a. São João Crisóstomo. Ou então, em outro sentido, não coloquemos o ponto final depois da frase sem ele nada foi feito, como soem fazer os hereges, a insinuar que o Espírito Santo foi criado, dizendo: o que foi feito nele era a vida. Com efeito, não podemos admitir tal explicação. Por primeiro, porque ainda não era o momento de falar do Espírito Santo, mas suponhamos que o fosse, e admitamos ainda essa maneira de ler o texto. A interpretação que sustentam não será menos absurda ou inconveniente. Pretendem que as palavras nele estava a vida se aplicam ao Espírito Santo, que é a vida. Mas a vida de que fala aqui o evangelista é, ao mesmo tempo, luz, como se lê na continuação, e a vida era a luz dos homens. Portanto, segundo os hereges, é o Espírito Santo que é chamado, neste trecho, de luz dos homens. Todavia, o que mais acima o evangelista chamou de Verbo é precisamente o que aqui chama de Deus, a vida e a luz. Ademais, como o Verbo se fez carne, então, em realidade, foi o Espírito Santo que encarnou, e não o Filho. É preciso, pois, descartar essa maneira de ler o texto e adotar outra, que o explique mais razoavelmente. Eis como devemos proceder. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito foi feito. Aqui pontuamos encerrando a frase. Seguimos. Nele estava a vida. Como a dizer, sem ele nada do que foi feito, isto é, de tudo o que devia ter sido feito. É para notar que, com uma pausa na primeira parte da frase, afastamos todas as dificuldades. Com efeito, ao dizer sem ele nada foi feito, o evangelista abarca todas as criaturas inteligíveis e exclui, evidentemente, o Espírito Santo, que não está incompreendido entre elas. Referem-se essas palavras de São João à criação do universo. Em seguida, evoca a ideia de providência, quando fala desse teor. Nele estava a vida. Assim como é impossível esgotar essas nascentes profundas de que fluem os grandes rios, assim não se pode conceber a menor alteração no Filho unigênito, quaisquer que sejam suas obras. De fato, essa passagem não diz respeito somente à criação, mas à providência, que conserva na existência o todo das criaturas. Afasta, entretanto, a ideia de que há no Filho composição, como ensina o evangelista. Com efeito, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5:26. Assim, pois, como não há composição no Pai, também não há no Filho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4b. E a vida era a luz dos homens. Palavra da salvação. Comentário João 1, 4b. Santo Agostinho. É esta a vida que ilumina todos os homens. Os animais, contudo, estão privados dela, porque desprovidos de alma racional capaz de sabedoria.
O homem, ao contrário, criado à imagem de Deus, está dotado de alma racional, que lhe permite compreender a mesma sabedoria. Assim, essa vida que trouxe todas as coisas à existência é, ao mesmo tempo, luz a clarear não indistintamente todos os animais, senão somente os homens. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. Palavra da salvação. Comentário João 1, 5. Santo Agostinho. Esta vida que é luz dos homens, os corações dos insensatos não puderam compreendê-la, pois que, puxados para baixo pelos pecados, não lograram divisá-la. E para que não a crescem inexistente, porque a não enxergam, prossegue, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. Um homem cego está como que ausente para o sol, embora este lhe esteja presente. Ora, todos os insensatos dir-se-iam cegos, têm a sabedoria diante dos olhos, mas não podem vê-la. Não porque ela lhes esteja de largo, senão porque eles acham-se apartados dela. Disse um certo platônico que o começo desse santo evangelho deveria ser inscrito em letras de ouro no lugar mais destacado das igrejas. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Palavra da salvação. Comentário João 1, de 6 a 8. São João Crisóstomo. Nada do que diz é puramente humano. Não é de si próprio que veio falar. Tudo o que lhe sai da boca é ditado por quem o enviou, motivo por que foi tido em conta de anjo, por um profeta. Eis que mando meu anjo, Malaquias 3:1. Porque um anjo, isto é, enviado, nada tem de seu para comunicar. Quando escreve que foi enviado, não refere-lhe o ser, senão ao ministério que viria a cumprir. Assim como Isaías, que não foi enviado de um lugar qualquer, senão de um ponto em que contemplou o Senhor, assentado sobre aquele alteado trono sublime, assim João Batista foi enviado do deserto, a batizar, como ele mesmo atesta quando fala por essas palavras. O que me mandou batizar em água, disse-me: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. João 1,33. Não porque se fizesse necessário o testemunho da luz, mas para nos dar a saber o verdadeiro motivo da missão de João Batista. O evangelista prossegue, a fim de que todos crescem por meio dele. O Filho de Deus assumiu nossa carne mortal, para que não nos perdêssemos, e com o mesmo intuito envia antes de si um precursor, a fim de que a voz de um semelhante tornasse os homens mais inclinados a aceitá-lo. Segundo o sentir comum, o que dá testemunho parece superior ao testemunhado e mais digno de fé. Por esse motivo, apressa-se o evangelista a desfazer esse engano a propósito de João, dizendo: não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ora, se não fosse essa a intenção, não teria repetido a frase, para dar testemunho da luz. Não seria um desenvolver a doutrina, mas um inútil repetir-se. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Palavra da salvação. Comentário João 1, 9. Santo Agostinho.
Por aqui bem se vê a que luz referia-se João Batista. O Verbo era a luz verdadeira. Por que o evangelista julgou necessário acrescer o adjetivo verdadeira? É porque, ao homem iluminado, chamamos-lhe também luz, mas a verdadeira luz é aquela que ilumina. Aos olhos chamamos também luz, e contudo é em vão que os abrimos se não há, na escuridão da noite, lâmpada que os aclare, ou durante o dia, lhes não alcançam os raios do sol. Também escreve o evangelista, que ilumina todo o homem. Ora, se ela ilumina todo o homem, ilumina o mesmo João. De fato, ela iluminou o homem escolhido para lhe dar testemunho. Assim como se conhece o nascer do sol pelo reflexo de seus raios num corpo iluminado, e contudo não podemos fitá-lo diretamente, assim os homens que têm os olhos enfermiços podem divisar aqui um muro, ali uma montanha ou outros objetos assemelhados. O mesmo se passava com aqueles que conviveram com Jesus, mesmo menos capazes ainda de lobrigá-lo. Alumiou a João com o seu irradiar, e este, confessando de maneira sublime a fonte de onde provinha a luz, deu a conhecer quem o iluminava. Acresce: quem vem a este mundo, ou seja, se o homem não viesse a este mundo, não teria necessidade de ser iluminado. Porém, como deixou o lugar em que gozava contínuo essa luz divina, tem agora necessidade de ser iluminado. Ou o dizer que ilumina todo homem não significa que todos os homens, sem exceção, tornam-se iluminados, mas que ninguém poderá sê-lo senão por meio dele. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Palavra da salvação. Comentário João 1, 10. Santo Agostinho. A luz que ilumina todos os homens veio a esta terra, oculta sob carne mortal, porque não tivera velado-se a si mesma, passaria despressentida aos insensatos, aos cegos e aos maliciosos, a quem referia-se mais acima São João. E as trevas não o receberam. Pelo que escreve aqui, estava no mundo. Não creias que ele esteve no mundo como está a terra, ou como estão os animais e os homens. Não, esteve a modo de um artesão em relação às próprias obras, e o mundo foi feito por ele. Todavia, ele não criou o mundo como o artesão produz uma obra, porquanto esta lhe é exterior. Deus, ao contrário, acha-se como que infuso no mundo, que criou, presente por toda parte, de nada se ausenta. É, portanto, a força dessa majestade que cria e governa. Era, portanto, no mundo como seu Criador. E o mundo foi feito por ele. Que quer dizer isto? Por mundo designamos o céu, a terra, o mar e quanto contém. De outro modo, os que amam o mundo são o mundo, e nesse sentido está dito, e o mundo não o conheceu. De fato, não podemos dizer dos céus, da terra, dos anjos, dos astros, que não conheceram o Criador, quando mesmo os demônios confessam o poder de Deus. Todas as criaturas dão-lhe testemunho. E quanto aos que o não conheceram, a estes chamamo-los mundo, porque amam o mundo, e ao fazê-lo, seus corações descem a ele. Os que não amam o mundo, ao contrário, embora seus corpos estejam nele, os corações estão no céu, segundo o dito do apóstolo. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. Filipenses 3:20. Foi, pois, porque amaram o mundo que mereceram o receber por nome mundo, no qual habitam.
Quando de uma casa qualquer dizemos que é boa ou má, não estamos nos referindo propriamente ao edifício, mas àqueles que aí fizeram morada. Do mesmo modo, chamamos mundo aos que nele estão, segundo seus afetos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus, àqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Palavra da salvação. Comentário João 1, de 11 a 13. São João Crisóstomo. O dizer, e o mundo não o conheceu, refere-se aos tempos que precederam a encarnação. As palavras que seguem, a saber, vieram para o que era seu, dizem respeito à era da prédica do Evangelho, pelo que escreve, era seu. Veio para os seus não movido por interesse pessoal, senão por cobri-los de bênçãos. Mas de que parte poderia vir aquele que é onipresente? De fato, fê-lo à conta da sua grande condescendência para conosco. Estava, com efeito, no mundo sem que o mundo atinasse com sua presença, porque o não conhecia, mas dignou-se de tornar para si a nossa carne. A esse assumir a nossa condição, chamamo-lo presença ou advento. Ora, o Deus misericordioso, porque deseja nos ver resplandecer com o lustre da virtude, não mede esforços para tanto. Assim, não quer atrair ninguém por meio da força, senão que pela persuasão e bênçãos. Por esse motivo, alguns o receberam, outros, porém, não. Com efeito, nosso Senhor não faz tensão de que os homens sejam coagidos a servi-lo. Quem assim procede não o está seguindo de fato, e os seus não o receberam. Aos judeus, chama-os os seus, como a um povo privilegiado, o que, em certo sentido, aplica-se a todos os homens, porque criaturas suas. E como mais acima, para nossa vexação, o evangelista observou que o mundo criado por ele não o conheceu. Aqui, novamente, indignado com a ingratidão dos judeus, o argui de falta ainda mais grave, e os seus não o receberam. Escravos e homens livres, gregos e bárbaros, sábios e iletrados, homens e mulheres, crianças e velhos, todos tornaram-se dignos da mesma honra. Deu poder de se tornarem filhos de Deus. Não disse que os mudou em filhos de Deus, mas que deu poder de se tornarem filhos de Deus. E com isto nos ensina que não é senão à custa de muito esforço que podemos conservar acendrada essa imagem de adoção que nos foi impressa na alma por meio do batismo, e que este poder ninguém, a não ser nós mesmos, nos pode tirá-lo. Pelo que toca aos afazeres dos homens, quem recebe poder ou autoridade passa a possuí-la quase em pé de igualdade com aquele que lhe outorgou. Mas ainda, portanto, nós que recebemos de Deus esta honra. Por fim, ensina-nos que esta sublimada graça não é dada senão àqueles que a desejam e buscam, porquanto tornamo-nos filhos de Deus pelo concurso do livre-arbítrio e da operação da graça. E por que, na distribuição desses bens inefáveis, cabe a Deus o infundir a graça, como ao homem o fazer fé? São João escreve: aqueles que creem no seu nome. Mas por que, ó João, não dizes dos suplícios reservados a quantos se recusaram a recebê-lo? A rigor, que maior sofrimento do que, podendo alguém tornar-se filho de Deus, recusá-lo, privando-se deste por gosto
de tão remonta honra. Além disso, hão de ser condenados a queimar num fogo inextinguível, como assevera o evangelista mais explicitamente na sequência. Quis, ao falar por esses termos, o evangelista destacar, por um lado, a baixeza e humildade de nossa primeira geração, a partir do sangue e da vontade da carne, e, por outro lado, a elevação da segunda, originada da graça e da nobreza, para que façamos ideia alteada da dádiva que nos foi concedida, e para que empreguemos grande desvelo em guardá-la. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14a. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavra da salvação. Comentário João 1, 14a. São João Crisóstomo. Tendo dito que todos aqueles que o receberam nasceram novamente em Deus, o evangelista dá a conhecer que a causa de tão grande honra é que o mesmo Verbo se fez carne, o próprio Filho de Deus, tornou-se filho do homem, a fim de que o homem se tornasse filho de Deus. Não te perturbes quando ouvires que o Verbo se fez carne, pois que ele não demudou a própria natureza em carne, ideia, aliás, ímpia, mas, permanecendo com a mesma natureza, assumiu a forma de um servo. Com efeito, serviu-se o evangelista da expressão se fez para confundir as blasfêmias que proferiram certos homens, que tinham por aparentes todos os eventos concernentes à encarnação. Essa expressão não denota mudança de substância, senão a união entre o Filho de Deus e a carne verdadeiramente humana. Se alguém vier a nós dizer que Deus, por ser onipotente, poderia mudar a própria natureza em carne, respondemos que ele pode, quanto não atinge diretamente seu ser divino. Ora, toda ideia de mudança é diretamente oposta à sua natureza imutável. As noções errôneas que estas palavras pudessem induzir, por exemplo, a de uma mudança ou transformação dessa natureza incorruptível, desfala-as o evangelista à continuação quando escreve: e habitou entre nós. De fato, o que habita e a habitação não são a mesma coisa. E aqui me refiro à diferença de naturezas, pois que, em virtude da união estreita que vai entre elas, o Deus Verbo feito carne não forma senão uma só pessoa, sem confusão e sem dissolução dessas duas naturezas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14b. E nós vimos a sua glória, glória como de Filho unigênito do Pai. Palavra da salvação. Comentário João 1, 14b. São João Crisóstomo. De fato, tornamo-nos filhos de Deus através do mistério do Verbo feito carne. Agora, dá-nos a conhecer o evangelista outro benefício da encarnação, e nós vimos a sua glória. Porque jamais a teríamos visto se não tivesse saído a lume numa forma semelhante à nossa. Com efeito, se os hebreus sequer lograram resistir ao brilho da visagem glorificada de Moisés, que ele teve que cobrir como nós, cujas origens e cujos instintos são terra, haveríamos de lançar vistas à própria divindade, inacessível mesmo às potências superiores do céu? São João acresce: glória como de Filho unigênito do Pai. E o faz porque numerosos profetas foram glorificados, como, por exemplo, Moisés, Elias e muitos outros que operaram grandes milagres. Do mesmo modo, os anjos que, quando apareciam aos homens, rebrilhavam da natural glória que tinham. Assim, os querubins e os serafins
foram avistados pelo profeta cercados de resplandecente glória. Mas a glória que nos dá aqui o evangelista está acima dessas todas, acima de toda a natureza e de toda a glória criada. Ele nos conduz ao cume de todos os bens. Eis o que significam essas palavras. A glória que vimos não é a de profeta, de um homem comum, nem mesmo de anjo, arcanjo ou de alguma potestade superior, mas a glória do mesmo Rei, do Filho unigênito por natureza. Como a dizer, vimos a glória própria e merecida do Filho unigênito. Muitos dos que testemunharam a glória de um rei em sua majestade, tomados de impotência e não conseguindo dar conta por palavras da impressão que lhes causou, entram a se exprimir em geral do seguinte modo: que poderia dizer? Era um rei? Exprime-se da mesma maneira São João. E nós vimos a sua glória, glória como de Filho unigênito do Pai. Os anjos, quando se dão a conhecer, são como que servidores a cumprir ordens do Senhor. Mas o Filho de Deus, bem que por forma humilde, mostra ser o próprio Senhor. Ademais, as criaturas o reconhecem como pastores, como seu Senhor. A estrela, ao convocar os magos, os anjos anunciando o nascimento aos pastores, o infante regozijando-se no ventre de sua mãe. O mesmo Pai rendeu-lhe homenagens do alto dos céus, quando desceu sobre ele no dia do batismo. Mas, que digo? A natureza inteira proclamou-lhe a realeza, meteu os demônios em fuga, curou as enfermidades, ressuscitou os mortos, resgatou as almas do abismo do mal, para conduzi-las ao cume das mais exaltadas virtudes. Quem poderia abarcar a sabedoria de seus preceitos, a força de suas leis divinas e a bela harmonia da vida angélica que veio fundar entre os homens? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. João dá testemunho dele e clama: Este era aquele de quem eu disse: o que há de vir depois de mim é mais do que eu, porque existia antes de mim. Palavra da salvação. Comentário João 1,15. São João Crisóstomo. Ou também, relata-nos o testemunho como se dissesse: não creiais que basta, para dar testemunho dele, o convívio prolongado, o sentar-se à mesma mesa. Não, porque João Batista, sem nunca tê-lo visto e nem ter vivido com ele, deu testemunho dele. Insiste o evangelista neste testemunho porque os judeus tinham João em alta conta. Os demais evangelistas invocam os antigos oráculos proféticos. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, Mateus 1:22. São João, ao contrário, nos dá a conhecer esse testemunho mais recente e mais alteado, não porque pretendesse dar crédito ao Mestre apenas em virtude do testemunho de um servo, mas para se colocar ao nível da fraqueza de seus ouvintes. Se o Filho de Deus não houvesse tomado para si a forma de servo, não teria sido recebido facilmente pelos homens. Do mesmo modo, não houvera sido anunciado pela voz desse servo aos espíritos de seus semelhantes. Poucos teriam sido judeus que consentiriam em receber-lhe a palavra. E clama, isto é, prega publicamente, com toda a liberdade, sem nada esconder. Todavia, não enceta por dizer que Jesus é o Filho unigênito de Deus, mas clama desse teor. Este era aquele de quem eu disse: o que há de vir depois de mim é mais do que eu, porque existia antes de mim. As mães dos filhotes de passarinho não lhes ensinam de um só golpe a voar, mas fazem-no gradativamente, começando por tirá-los do ninho, etc., até que lhe põem a seguir a corrente de ar.
E o mesmo faz João Batista, porque não sai de pronto alçando os judeus às mais remontadas considerações, mas os eleva pouco a pouco acima da terra, estabelecendo que Cristo era maior do que ele, o que já lhes parecia coisa de não pouca monta. E percebe como dá testemunho com grande cautela. Não espera que Jesus esteja presente para o apontar, mas anuncia com antecedência que ele veio para o meio dos homens. É precisamente isto que indicam essas palavras. Este era aquele de quem eu disse. João Batista procede desta maneira, visando a preparar o espírito dos homens a receber Jesus Cristo mais facilmente. Não se afastassem dele por tudo que já havia sido dito precedentemente, e não o rejeitassem à conta de sua aparência. De fato, o Salvador tinha uma forma exterior tão simples e comum que, se os judeus tivessem ouvido falar dele depois de o terem visto, se mofariam do testemunho de João. Ou, de outro modo, não fala aqui o evangelista do nascimento de Jesus do ventre de Maria, porque o Salvador já havia nascido quando o precursor falava nesses termos, senão do começo da pregação do Evangelho. E diz: existia antes de mim, isto é, era mais ilustre e digno de honra que eu. Não creias, parece dizê-lo, que sou maior do que ele, é só porque o precedi na pregação. Se com efeito a frase existia antes de mim se aplica ao entrar na existência, seria inútil acrescentar é mais do que eu. De fato, quem seria nécio ao ponto de não saber que o que foi feito antes existe desde antes? Se tanto desejasse nos comunicar o precursor, eis como deveria ter se exprimido. Existia antes de mim porque foi feito antes de mim. Portanto, devemos entender aquelas palavras no sentido de uma prioridade de honra. Ademais, João Batista apresenta o que haveria de se cumprir como se cumprido estivesse, seguindo o uso dos antigos profetas, que falavam do porvir como se fora passado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 16 a 17. Todos nós participamos da sua plenitude e recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foram trazidas por Jesus Cristo. Palavra da salvação. Comentário João 1, 16 a 17. São João Crisóstomo. Também se pode dizer que São João Evangelista acresce ao de João Batista o próprio testemunho. Neste caso, esse trecho não registra as palavras do precursor, senão as do discípulo. Eis o sentido delas. Nós outros, os 12 apóstolos, e ainda toda a multidão de fiéis presentes e futuros, também recebemos a plenitude de Jesus Cristo. Ou, recebemos graça sobre graça, isto é, graça nova sobre a antiga. Do mesmo modo, com efeito, em que há justiça e justiça, adoção e adoção, circuncisão e circuncisão, há também graça e graça, a primeira como figura, a segunda, porém, como verdade. Assim se expressa João Batista para dar a saber aos judeus que eles próprios não poderiam ser salvos senão pela graça, e que nós mesmos tanto não alcançamos senão pela mesma graça. A lei, pois, foi dada aos judeus como ato de misericórdia e graça. Assim, o evangelista, ao dizer graça sobre graça, faz tensão de destacar a grandeza dos benefícios que nos foram feitos e prossegue. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foram trazidas por Jesus Cristo. Mais acima, comparava-se a Jesus Cristo, dizendo: é mais do que eu. Aqui São João compara o Salvador a Moisés, o qual foi muito mais admirado pelos judeus nos tempos antigos do que o próprio João Batista no seu. Prudentemente, não compara pessoas, senão coisas,
opõe a graça e a verdade à lei, e ainda a expressão foi dada a foi trazida. Da lei diz que foi dada, porque obra de um súdito. Quando, porém, escreve, mas a graça e a verdade foram trazidas, feitas, está a apontar aquilo que é próprio de um rei, que governa todas as coisas à força do próprio poder, como faz Jesus Cristo. Verdadeiramente pela graça é que remite todos os pecados. O dom do batismo, o bem que é para nós a adoção do Santo Espírito e uma multidão de outros benefícios constituem prova da graça. Quanto à verdade, podemos compreendê-la melhor se discernirmos as figuras da lei, porque tudo aquilo que haveria de se cumprir no Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo, estava já anunciado no Antigo como em figura. O figurado, pois, foi dado a Moisés, a verdade, porém, trazida por Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele mesmo é que o deu a conhecer. Palavra da salvação. Comentário João 1, 18. São João Crisóstomo. É o mesmo evangelista que, intentando ressaltar a preeminência dos dons trazidos por Jesus Cristo sobre os de Moisés, nos dá a saber os verdadeiros motivos dessa superioridade. Este, sendo um simples servo, dispensou graças de só menos importância. Jesus, ao contrário, Senhor soberano e Filho de Rei, irradiou-nos graça de ordem deveras superior, porque contempla o Pai e com ele se compadece na vida eterna. Por isso diz: ninguém jamais viu Deus. Se de fato os patriarcas do Antigo Testamento houvessem vislumbrado a natureza divina, não a teriam contemplado em formas diversas, porque ela é simples e informe, quer dizer, dela não se pode dizer que está sentada ou a caminhar, etc. Isto é, não se lhe pode atribuir as formas propriamente corpóreas. Escuta como Deus fala por meio de seu profeta. Também falei aos profetas e multipliquei as visões. Por meio dos mesmos profetas, apresentei-vos parábolas. Oséias 11:10. Isto é, acomodei-me à fraqueza deles e ao me não mostrar tal como sou. O Filho de Deus, que haveria de vir na carne, houve por bem, com antecedência e tanto quanto lhes fosse possível, preparar-lhes para o seu advento por meio da visão parcial de Deus. Certamente, nem os profetas, nem os anjos, nem os mesmos arcanjos jamais viram a Deus em si mesmo. Se acaso interrogasses os anjos, eles não haveriam de te falar da substância divina. Não, contentar-se-iam de cantar-lhes louvores, entoando glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. E se porventura buscasses aos serafins e querubins, deles nada ouvirias, senão que os céus e a terra estão plenos da glória do Senhor. Ninguém, senão o Filho e o Espírito, contemplam o Pai. Como seria possível a criatura contemplar o incriado? Ninguém, pois, conhece o Pai senão o Filho. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele mesmo é que o deu a conhecer. E para que ninguém levasse a certeza de que filho aqui se referisse aos filhos de Deus pela graça, procedeu esta palavra do artigo e, como se isso não bastasse, acrescenta o termo unigênito. E desta mesma verdade ajunta ainda outra prova, que está no seio do Pai. Privilégio deveras superior à mera visão de Deus. De fato, quem apenas vê não logra conhecer perfeitamente o que vê. Aquele, porém, que habita no seio do Pai, esse nada pode ignorar. Quando, pois, ouvires essas palavras, ninguém jamais viu o Pai, senão o Filho, não as tome no sentido de que
este detém apenas um conhecimento superior àquele dos homens e que, contudo, não abarca a imensidão do seu ser. Quando o evangelista nos dá a conhecer que ele está no seio do Pai, refere-se com isto à união íntima entre os dois, num eterno coexistir. E o que nos contou? Que não há senão um só Deus. Ora, acaso não foi precisamente isto que Moisés e os profetas nos deram a conhecer antes da vinda de Jesus? Que aprendemos do Filho respeito ao que é no seio do Pai? Que aprendemos do Filho respeito ao que é no seio do Pai? Que o unigênito falou por meio dos profetas, que através dele recebemos uma doutrina em muito superior, que Deus é espírito, que seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade, e finalmente que Deus é o Pai do Filho unigênito. Essas palavras, a saber, ninguém jamais viu Deus, não dizem respeito, pois, somente ao Pai. Não, porquanto igualmente verdadeiras a respeito do Filho, de quem escreveu São Paulo nesses termos. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Ora, o que é imagem de um outro, invisível, é ele próprio também invisível.